Certo, meus irmãos, Pai do Senhor, meu nome é Bruno Sá, congrego na Assembleia de Deus, área 53, com o pastor Fernando Mota, né? Venho trazer um estudo para vocês hoje, né, que é um estudo sobre salvação, ela pode ou não ser perdida, né? Tenho certeza que esse tema é um tema abrangente, né, que eu não vou conseguir findar aqui nesse vídeo. Vão ter muitos questionamentos, mas esses questionamentos eles podem ser respondidos em uma próxima postagem, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo, né? Salvação, né? Pode ou não ser perdida. Primeiramente, nós temos que explicar que esse tema ele é estudado na soteriologia, né? Que é o estudo da salvação. Existem duas vertentes que defendem posições diferentes. Primeiramente, a igreja arminiana, né? Ela defende que a salvação ela pode ser perdida. E a outra doutrina, a doutrina calvinista, que diz que a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, né? A salvação ela não pode ser perdida. Hoje nós vamos discutir não sobre arminianismo e calvinismo, mas nós vamos responder a pergunta que está aqui lançada, né? Certo? Primeiramente, para responder essa pergunta, eu digo que você precisa melhorar a sua pergunta, porque ela pode ter duas respostas. Um ponto de vista é o ponto de vista de Deus, e outro ponto de vista é o ponto de vista humano. Ou seja, no ponto de vista de Deus, quem é salvo, né? Certo? Eu vou explicar nos próximos slides, né? Eu peço que vocês assistam o vídeo até o final para entender bem o que eu vou explicar. Então, do ponto de vista divino, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Agora, do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista humano, o ser humano ele precisa passar pelo processo de salvação, que é arrependimento. Ele precisa se santificar e precisa persistir até o fim, né? Ou seja, do ponto de vista humano, se ele não cumpre o processo, ele pode sim perder a sua salvação, certo? Ou seja, ele pode vir a perder o que ele adquiriu no início com a sua justificação. Observe, para explicar melhor os pontos de vista, o ponto de vista 1, para Deus, quem é salvo, né? Observe o que diz o texto em Romanos 8:9, o versículo. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O que eu quero destacar aqui é o que o dantes conheceu, ou seja, Deus ele nos conhece de antemão, ele conhece desde o princípio. Então ele conhece o seu caráter, ele conhece as suas decisões, ele conhece ele deixando você escolher, tem várias coisas, mas ele sabe qual é a escolha que você vai fazer. Então, por ele lhe conhecer desde o princípio, ele também sabe aqueles que iriam escolher a Cristo, iam permanecer em Cristo e iam ir até o final, né? Observe que esse que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Para quê? Ele nos predestinou, ele nos deu uma função, um caminho para sermos o quê? Santos, conforme a imagem do seu Filho, né? E nós vamos ser o primeiro dentre muitos irmãos, né? Ou seja, seremos imitadores de Cristo e iremos passar por um processo que Deus nos destinou àquele que ele sabia que iria se arrepender dos seus maus caminhos. Observe que a Bíblia ela sempre fala sobre os eleitos, né? Ele fala sobre predestinação e fala dos eleitos. A grande questão aqui é como você enxerga a predestinação. Observe, na doutrina calvinista, a predestinação é um decreto de Deus. Deus escolheu quem é salvo e pronto, né? Entretanto, não é isso que a palavra de Deus nos fala. Ela explica sobre a eleição. Observe o que diz em 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Isso quer dizer o quê? Que Deus nos elegeu nele, elegeu. E ele nos elegeu não por ele ter escolhido quem é ou não salvo, mas por ele me conhecer desde o princípio. Deus é onisciente, Deus é atemporal. Por ser atemporal, ele conhece quem vai se render a ele, quem vai escolher estar com ele, quem vai se arrepender, quem vai se santificar e quem vai persistir até o fim. Portanto, observe que a eleição ela é um conteúdo bíblico. Nós não podemos dizer que Deus não nos elegeu. Isso é completamente errado. A Bíblia fala que Deus nos elegeu. Agora, como que nos elegeu e nos predestinou? Ele nos elegeu pela sua presciência. A presciência está dentro da onisciência de Deus, é conhecer de antemão. Portanto, Deus conhece as coisas de antemão, ele conhece todo o presente, ele também conhece o futuro, né? Então isso o faz onisciente, certo? Observe também o que diz o texto de Efésios 1, versículos 3 e 4.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas se eu não sei como é feita essa decisão, eu posso concluir de forma errada, achando que Deus decretou uns para serem salvos e então ele também escolheu outros para ir para o inferno. Nós sabemos que Deus não faria isso, Deus é amor, né? Deus, essa decisão não se encaixaria nos atributos divinos, certo? Portanto, ele nos elegeu nele, sim, mas foi pela sua presciência. Ele nos deu a escolha e o livre-arbítrio para você decidir o que fazer ou não. Entretanto, ele sabia e sabe desde o princípio quem é que iria escolher ele, certo? Então, desde a fundação do mundo, ele já sabia quem eram os eleitos e, portanto, ele nos predestinou para sermos santos, para sermos imagem para o mundo, para sermos um padrão para a humanidade, nos observar. Amém? Continuando o ponto de vista divino, eu quero aqui falar para vocês sobre o livro da vida, né? Observe, para Deus, os salvos sempre foram salvos, né? Observe. Apocalipse 17:8 diz o seguinte: a besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E irá à perdição, e os que habitam na terra, essa parte aqui que está entre parênteses, eu quero destacar para vocês, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, o livro da vida é um livro que está apenas os eleitos, né, aqueles que Deus sabia pela sua presciência que iria aceitar a ele, permanecer nele e ir até o fim, certo? Consequentemente, nesse livro está lá, desde a fundação do mundo ele foi feito, né? Então as pessoas que Deus já sabia que não iam aceitar a ele, sempre soube que não iriam se render a ele, foram esses que adoraram a besta. Isso não quer Deus saber com antecedência as coisas, isso não impede a sua possibilidade de escolha. Deus sabe, por exemplo, sabia desde o princípio a mulher que eu iria me casar, mas quem escolheu a mulher com quem eu casaria foi eu. Mas Deus sempre soube qual seria a mulher que eu iria casar, qual seriam os meus filhos, Deus sempre soube disso, né? Tudo já estava escrito desde o princípio. Entretanto, ele me deu a possibilidade de escolher e, entretanto, ele apenas sabe tudo de antemão. É um pouco confuso porque o ser humano ele é temporal. Nós precisamos do tempo para sabermos as coisas. E Deus não se limita ao tempo. Deus é atemporal. Consequentemente, para ele não tem começo, não tem fim, não tem meio. Para ele sabe todas as coisas em todos os momentos, né? Continuando a falar do texto, Apocalipse 3:8, eu trouxe ele aqui em duas traduções. Porque na tradução Almeida Corrigida e Fiel, nós poderíamos ter uma conclusão que não é a conclusão que o texto, enfim, diz, né? E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos na vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Observe que eu quero destacar aqui o livro da vida do Cordeiro e quero destacar a fundação do mundo, né? Como nós estamos discutindo, esse livro da vida do Cordeiro é justamente o livro dos salvos que estão eleitos desde a fundação do mundo pela presciência de Deus, por Deus saber quem iria aceitá-lo, né? Sem interferir na escolha de ninguém. No caso, me perdoe, interferir do ponto de vista de determinar. Mas Deus interfere com o Espírito Santo, nos convencendo do pecado, né? Só que isso é para todos, né? A salvação é para todos. Deus provoca ali o Espírito Santo nos tenta convencer, né? Como diz lá em Apocalipse 6:3, que o Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, então seus dias serão abreviados. Então lá dá a entender o quê? Que o Espírito Santo sempre está contendendo conosco para nos fazermos o quê? Nos arrependermos e voltarmos a Deus, né? Reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos e só em Deus nós conseguimos ser novas criaturas, né? Então observe o que o texto diz, que a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, você poderia entender que o Cordeiro, apenas o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que também é verdade. O projeto de salvação ele é anterior à fundação do mundo. Então Deus já sabia que nós iríamos pecar e também Deus já estava preparado um cordeiro que iria morrer por nós. Amém, isso também está correto. Entretanto, esse texto está se referindo também ao livro da vida do cordeiro. E esse que foi morto talvez seja apenas reafirmando uma qualidade do cordeiro. Observe numa tradução bíblica britânica e tem diversas outras também dessa forma. Todos os habitantes da terra adorarão
aqueles cujos nomes, desde o princípio do mundo, não estão escritos na vida do Cordeiro que foi morto. Observe, esse que foi morto apenas atribuindo uma característica para o Cordeiro. Mas também é correto você entender que o Cordeiro está morto desde a fundação do mundo. Correto? Então, resumindo aqui esse slide, o livro da vida foi feito antes da fundação do mundo, está o nome dos eleitos nesse livro. Entretanto, esse livro ele foi feito não porque Deus determinou, escolheu uns para ser salvos e outros não, mas Deus ali colocou quem ele sabia pela sua presciência, né? Isso quer dizer o quê? Que uma vez salvo, uma vez eleito, sempre eleito. A questão é, do ponto de vista divino, ele conhece os eleitos. Mas do ponto de vista humano, eu não sei se meu nome está no livro da vida. Eu não sei se eu vou até o final, então eu preciso cumprir aquilo que me foi dado. Aquilo que Deus me predestinou. O que é? Deus me deu uma posição de quê? De ser santo, de ser um exemplo para a sociedade, de ser ministro do Evangelho. Consequentemente, se Ele me deu essas atribuições de poder pregar a palavra dele, de ser um exemplo, de ser santo, eu preciso cumprir a minha função até o final, para aí sim, que a palavra de Deus fala, né? Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. O texto é muito claro, né, quando fala sobre isso. Observe o seguinte: a salvação é um processo, né? Observe o que diz Romanos 8:29, que o que dantes conheceu, esse também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, né? Então ele nos predestinou para sermos o quê? Segundo Jesus, né? Sermos a imagem de Cristo, sermos cristãos, né? Pequenos cristos, a fim de que seja o primeiro entre muitos irmãos. Então ele dá a ideia aqui de discipular, né? Nós seguirmos a Cristo e criarmos o padrão de Cristo, sermos imitadores de Cristo, né? E aos que predestinou, a este também chamou. Então ele predestinou aquele que ele conhecia desde o princípio, queria aceitá-lo, sabendo as suas escolhas, né? Deus já sabia desde o princípio. Então ele um dia te chamou. Um dia o Espírito Santo lhe deu um convencimento ali. Ele lhe chamou para lhe explicar de fato o que era a salvação, né? Botando você entre em uma situação de escolha, de se converter, arrepender dos seus maus caminhos ou não. E a esses a que ele chamou, ele também justificou. Então, como diz Efésios 1:13, né? Aquele que tendo ouvido a palavra da vossa salvação e tendo crido, né? Você foste o que? Selado com o Espírito Santo de Deus. Então observe que ali você é justificado, você é marcado como um de Deus, né? E essa justificação te traz ali um relacionamento com Deus que outrora foi perdido, né? Então a justificação, ela começa um processo. E esse processo é um processo de santificação. Eu poderia dizer que essa santificação é eu manter essa justificação. Eu tenho que me manter justo. Eu tenho que me manter irrepreensível. Eu tenho que me manter diante de Deus. Por mais que eu saiba que eu vou falhar, que eu vou errar, né? Entretanto, o processo de santificação é eu me manter na presença de Deus, buscando nele ser uma nova criatura. Amém? Ou seja, o pecado não me aprisiona mais. Eu posso até falhar, mas ele não me aprisiona, né? Observe o que diz o texto, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, em Mateus 24:13. Então é importante você ir até o fim para perseverar, porque aquele que não persevera até o fim, este não é salvo. E este que não perseverou, Deus já sabia que não iria completar o processo. Bruno, então, quem apenas foi justificado, não completou o processo de santificação, está com seu nome no livro da vida? Olha, eu creio que não, porque como Deus fez desde a fundação do mundo, consequentemente Deus já sabia quem iria o quê? Deus, ele não foi onisciente, presciente, só para saber quem iria aceitar ele. Ele foi onisciente para saber quem ia aceitar, quem ia permanecer e quem ia até o final. Amém? Então, observe que a parábola do semeador, né, fala que existe também aquele que caiu em um local que caiu entre espinhos, que os cuidados da vida sufocaram, e existe também aqueles que caiu no meio do caminho, veio as aves e comeram, né? Ou seja, as tribulações, né, fizeram a pessoa se afastar de Deus. Então ela teve ali, buscou a Deus, se arrependeu de seus pecados, mas não permaneceu nele, né? Observe que esse é um assunto ainda que precisa ser mais debatido, né? E com certeza vai ter perguntas para nós podermos responder essas perguntas depois, ou talvez gravando outro vídeo também, tá bom? Então observe que esse processo, ele é um processo de salvação do seu corpo, ele é completo. Observe, primeiramente na justificação, você salva o espírito que estava distante de Deus, me perdoe, que estava distante de Deus,
Então há um retorno do Espírito, né? O Espírito ali, ele ressuscita para você ter esse relacionamento mais perto de Deus. A santificação é um processo que você vai, no caso ali, mortificar a sua carne, né? Ou seja, a sua alma, né? Os seus desejos, os seus maus desejos devem ser mortificados. Então você está ali salvando a sua alma. E se você conseguir completar o processo, Deus vai lhe dar a salvação completa, que seria a glorificação. Deus vai lhe dar um novo corpo, que ele é incorruptível, né? Que ele não tem mais o desejo de pecar, não tem essa dificuldade. Amém? Então, para resumir o ponto de vista anterior, do ponto de vista de Deus, Deus já conhece os eleitos, Deus não pode deixar de saber, né? Então, do ponto de vista divino, salvação não se perde, porque para ele os salvos são os eleitos. Ele sabe quem foi justificado, quem santificou e foi até o fim. Esses, para ele, são os salvos, né? Agora, do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista humano, que eu não conheço todas as coisas, eu não sei se eu vou até o fim, e eu preciso cumprir a minha salvação, preciso cumprir aquilo que me foi dado. Observe, para o homem ela pode ser perdida. Mateus 24:13, que nós acabamos de ler, fala da perseverança dos santos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui não diz aquele que enfraquecer, Deus ainda vai dar uma chance para ele. Aqui, depois de morto que eu falo, né? Aquele que enfraquecer, que apostatar, que largar a presença de Deus. O texto não fala isso, fala de perseverar até o fim. E perseverar, meu irmão, é guardar o que tem, é você continuar a sua caminhada, né? Vamos ver agora o que diz o texto de Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, né? Então observe que ao que vencer, você tem que vencer o quê? A sua luta da carne e do Espírito. Você tem que alimentar seu Espírito. A nossa função, depois de justificado, é mortificar nossas carnes. É não cumprir nossos maus desejos, né? Ou seja, nós temos que vencer. E esse que vencer, Deus vai dar o quê? Dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, né? Então nós esperamos esse dia que nós comeremos dessa árvore, que depois de comer dela nunca mais morreremos, né? Segundo ponto, continuando aqui o ponto de vista, para mim esse é o maior texto que fala sobre perda de salvação, porque no meu ponto de vista, Paulo foi muito claro, né? Então vamos ler um texto com calma, de forma compassada, para nós entendermos bem o que foi dito aqui. Então observe, Filipenses 3, do 11 ao 14 diz: para ver se de alguma maneira posso chegar da ressurreição entre os mortos. Então Paulo, primeiramente no versículo 11, vem dizer o quê? Então eu quero ver se de alguma maneira eu posso ser o quê? Salvo, completar a minha salvação, ou seja, ter a minha glorificação, ressuscitar dentre os mortos, é receber esse corpo incorruptível que eu falei agora há pouco, é completar o processo de justificação, santificação, e aí ele está falando da glorificação, que você vai ressuscitar, né? E você vai receber um corpo incorruptível. Então ele está falando o quê? Que de alguma maneira eu possa chegar nela. Ele não está falando que chegou, ele não está falando que ele já tem. Observe. Não que eu já tenha alcançado. Ou seja, Paulo está citando aos Filipenses que por mais que ele seja um grande homem de Deus, usado por Deus, ele ainda não tem a ressurreição dentre os mortos, porque ele ainda estava no processo de santificação. Né? Ele fala, eu sou perfeito? Não, eu não sou perfeito, porque por mais que eu busque a Deus, eu sou um pecador, eu sou falho. A diferença é que eu não estou aprisionado no pecado, né? Ou seja, eu preciso de Deus, né? Paulo chega até a dizer que ele é o maior dos pecadores, né? Porque o bem que ele quer fazer ele não conseguia, mas o mal ele acabava fazendo, né? Então, observe, ele não alcançou a salvação ainda. Paulo não dizia, eu já estou salvo, não. Ele não falava que ele já tinha um corpo incorruptível, que ele era perfeito, mas ele dizia o quê? Prossigo para alcançar aquilo que me foi preso por Cristo Jesus. Ou seja, ele foi preso por Cristo Jesus em quê? Em um processo de santificação que ele precisa cumprir e até o final. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Ou seja, Paulo não vai ficar olhando para os seus erros, para as suas falhas do passado, ele não vai ficar olhando pelo pecado que ele cometeu, mesmo ele não querendo, não. Paulo sempre vai lembrar que ele esquecer das coisas que para trás ficaram. Observe que Pedro também fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabe que tem o Espírito Santo, que o sangue de Jesus pode lhe purificar de todo pecado, e o Espírito Santo vai lhe constranger, vai lhe moldar, vai lhe transformar, vai mudar suas atitudes. Então o que você deve fazer é permanecer em Cristo, buscar Ele para ser transformado e ser nova criatura, e ser um padrão de Jesus, né? Ser imitador de Jesus. Amém? Então, avançando para a questão diante de mim.
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que prêmio é esse que Paulo fala? É o prêmio da salvação eterna, né? Dele ir para adquirir a sua herança, né? Como diz Efésios 1,14, que ele tem uma herança que ele ainda não recebeu, mas ele vai adquirir essa herança, amém? Ele precisa o quê? Completar o processo. Portanto, do ponto de vista humano, é necessário perseverar até o fim, é necessário ter um alvo, né, que esse alvo é Cristo Jesus, é permanecer nele, e a carreira a traçar é a carreira da santidade. Você desenvolver os seus dons na obra de Deus, né? Paulo fala que nós devemos ser cheios da obra de Deus, né? Cumprir as nossas... botar em prática os dons que ele nos deu. Agora, do ponto de vista divino, não. Deus nos elegeu pela sua presciência, ele sabe quem são os eleitos, uma vez eleito, é eleito. Agora, como eu não conheço o livro da vida, e eu tenho que cumprir a minha parte, eu tenho que ir até o final, amém? O nome do livro da vida está desde a fundação do mundo. Então, esse que ele elegeu está seu nome no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu creio que os nossos nomes estão lá, mas nós precisamos cumprir a nossa parte e ir até o fim. Que Deus abençoe a vida de vocês, né, que esse estudo vocês possam ter gostado, né, e nós possamos aí depois, quem sabe, tirar outras dúvidas também dos irmãos, tá bom? Vocês podem mandar por e-mail as dúvidas para mim, né? Meu e-mail é eng.brunofelipe@gmail.com. O Felipe, ele se escreve F-E-L-I-P-E normal, certo? Então, qual é o e-mail? É eng.brunofelipe@gmail.com. Com certeza eu vou responder sua pergunta com o maior prazer, tá bom? Vamos fazer uma oração encerrando? Senhor Deus, Pai bendito, agradecemos aqui por essa oportunidade de estar estudando a Tua Palavra, Senhor, compartilhando com os irmãos, que Tu possa abençoar as pessoas que assistiram esse vídeo, Pai, e possam despertar para o estudo da Tua salvação, Pai. Quão importante é o processo de nós nos santificarmos, permanecermos em Ti, Pai, e irmos até o fim, para que nós possamos adquirir a nossa herança, Pai, nossa coroa da vida, e possamos aí para a eternidade, Pai, compartilharmos contigo alegrias e maravilhas, ó Deus. Obrigado por tudo, abençoa cada um que está na sua casa, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, amém. Deus abençoe, meus irmãos, até os próximos vídeos, tá bom? Fiquem na paz de Deus.